Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de processo civil para a OAB. E o tema de hoje é revelia. Vamos lá entender um pouco mais sobre o que é esse instituto? Bom, primeiramente são 3 artigos aí do Código de Processo Civil que vocês precisam ter uma leitura atenta quando estamos diante do Instituto da Revelia. Lembrando aí das últimas aulas que a gente falou sobre reconvenção, contestação, a revelia também é um mecanismo de defesa do réu quando ele é citado para fazer parte da relação jurídica processual. Esse instituto está previsto principalmente no artigo 344, 345 e 346 do Código de Processo Civil. Mas, afinal de contas, o que é este instituto? A resposta já está no artigo 344. Temos a revelia toda vez que o réu não apresenta sua contestação. E já de cara o artigo também traz o efeito material da revelia, que é justamente a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Então, grifem aí, presume-se verdadeiras todas as alegações de fatos, não as de direito. Bom, é importante dizer com relação ao efeito material, que é justamente essa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que ela é uma presunção relativa, juris tanto, o que significa dizer que cabe prova em contrário. Inclusive, o próprio réu pode produzir esta prova. Como assim, Lorena? Vocês vão entender isso aqui um pouco melhor. Não significa que o réu possa ficar o trâmite do procedimento inteiro calado, sem manifestar. Isso não significa revelia. O primeiro efeito é justamente esse, material, de presunção de veracidade. Mas a gente vai ver que ocorre ainda um outro efeito, que é o efeito formal. Mas, apenas retomando, o artigo 345, ele traz aqui situações em que não vai haver a revelia, ou seja, o réu pode ter sido citado, ele não apresentou contestação e ainda assim não serão presumido como verdadeiro o fato alegado pelo autor. E a gente tem aqui 4 situações. A primeira delas é quando houver uma pluralidade de réus e um desses réus apresentar contestação. Então aqui também não vai haver revelia. Quando estivermos diante de direito indisponível, que é aquele que a parte não pode abrir mão, não pode negociar, transacionar, nesse caso também, a revelia não se presume. Como é o caso, por exemplo, de ações que versem sobre alimentos, sobre guardas, enfim, ações familiares. Outro exemplo, que não vai haver revelia, quando a petição inicial ela não tiver acompanhada de instrumento que a lei exige como necessário para provar algum fato ou algum ato. Por exemplo, está discutindo em juízo alguma cláusula contratual, uma relação contratual de compra e venda e a parte não apresenta esse contrato no processo. Então aqui também não vai haver a revelia. E, por fim, todas as vezes que as alegações de fato deduzidas pelo autor, elas forem inverossímeis, não guardarem compatibilidade ou ainda quando não houver prova em sentido daquela alegação de fato. Ou seja, a prova indica um fato e o autor alega outro, ou seja, tem uma contradição aí. A prova ela tem que servir para provar aquele determinado fato. Se assim não faz, também não vai ocorrer a revelia. Outro exemplo que nós temos aqui, ao lado do efeito material, que é da presunção, da veracidade dos fatos, a gente tem também o efeito formal, que está previsto no artigo 346. O que diz esse artigo? Toda vez que houver aqui a figura do revel, o réu que não apresenta contestação, ele não tiver constituído advogado, patrono naqueles autos, todos os atos serão
publicados e fluirão a partir dessa publicação no Diário Oficial, né? No diário do órgão oficial. Agora, quando houver patrono constituído, a gente tem a figura do advogado. O réu, por exemplo, ele constituiu um advogado, ele apresentou uma procuração nos autos, mas não apresentou contestação. Nesse caso específico, o advogado deverá ser intimado de todos os atos processuais. Conseguem enxergar a diferença? Aqui não há obrigatoriedade de intimação do réu nem do seu advogado. Aqui é mera publicação no Diário Oficial. Já quando há patrono constituído, ele é que deverá ser intimado e de todos os atos processuais. E ainda é importante falar, né, que o réu ele pode comparecer a qualquer tempo. Isso está previsto no artigo 346, parágrafo único. E olha só a parte final desse dispositivo. O réu ele pode manifestar, mas ele recebe o processo no estado em que ele se encontrar. Se a gente estiver numa fase de saneamento, é dali que ele vai poder manifestar. Se já tiver ocorrido a instrução daquele feito, ele vai atuar dali para frente. Bom, de uma forma geral, então, o efeito formal ele serve apenas para penalizar aquele réu que não contesta e nem constitui advogado, já que se ele constituir um patrono, ele sim receberá todas as intimações, então não estaremos diante do efeito formal. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas para vocês levarem para a prova de vocês. E já se inscrevam no canal, deixem seu like, ative as notificações para a próxima aula. Até mais!